Eu tô com um livro aqui e vou mostrar pra você. Ele se chama Corpo de Mulher, Sabedoria de Mulher. Esse livro é simplesmente incrível. Eu vou ler aqui a introdução, porque eu acho que até, na verdade, não é a introdução, é o prefácio do livro. Ela diz assim, o nome dela é Christiane Northrup, acho que deve ser isso, no sobrenome. Volume 1, porque são 2 volumes, ele vem numa caixinha, então é uma caixinha com 2 volumes, né? Eu tirei um deles, tá aqui comigo. E ela começa o prefácio assim, ela diz: esse livro destina-se a todos os que acreditam que é possível viver plenamente as nossas vidas, independentemente das circunstâncias presentes ou passadas. Destina-se a todos os que se apercebem nas suas vidas da presença diária do mistério, da incerteza e da esperança. A todos os que anseiam por estar bem e que sabem que a cura depende de algo mais que apenas substâncias ou técnicas externas. Esse livro destina-se a todos os médicos e enfermeiras, a todos os que prestam serviços de cuidados primários ou aos doentes que nunca se aperceberam realmente do nível do nosso desconhecimento. Destina-se a todos os que sabem que a nossa cura não será total até repormos o sagrado no nosso dia a dia. Esse livro é dedicado com gratidão aos cientistas e médicos do passado, presente e futuro, que não recearam e continuam sem recear lutar pela fé, esperança e alegria, independentemente dos efeitos da apatia do pensamento convencional. Já pensou uma médica assim? E aí, eu queria só assim passar rapidamente por alguns dos capítulos desse livro maravilhoso. Capítulo 1. O mito patriarcal e o sistema aditivo. E daí ela começa falando da nossa herança cultural, que o patriarcado resulta em independência, o direito à nossa própria autoridade. Vamos chegar lá nesse ponto. E daí, capítulo 2, a inteligência feminina e um novo modo de cura. Aí ela tem um capítulo só sobre orientação interior. Aí no capítulo 4, o sistema de energia feminino, a segunda parte do livro, que daí ela vai entrar, enfim, ela é ginecologista, e aí ela vai entrar nos pontos, né? Ciclo menstrual, útero, ovários, reivindicando o erótico, vagina, seios, a questão da fertilidade, parto, enfim, daí vai entrando realmente nas questões que falam do corpo da mulher. Mas então, só para dizer que existe uma pessoa incrivelmente maravilhosa, que é essa médica, que eu queria que ela tratasse as pessoas aqui no Brasil. Então, ela fala, ó, a gente vive hoje uma sociedade patriarcal, né, que é uma sociedade onde toda a nossa vida parece acontecer no mundo externo, né? E a resolução das nossas questões ou daquilo que a gente vê como problemas, ela também é encontrada, a resolução desses problemas é encontrada também nesse mundo externo, né? As respostas estão sempre fora de nós e não em nós, né? Então, ela fala que a sociedade patriarcal, essa sociedade voltada para fora, para as respostas externas, ela é uma sociedade da dependência, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, né, nas coisas que a gente consome e que muitas vezes causam dependência, né? Então, e não só as coisas que a gente consome, mas as coisas que a gente faz, que a gente se dedica também. Então, por exemplo, né, a comida, eu anotei aqui, comida, redes sociais, né, os remédios também, né, muitas vezes a gente acaba utilizando os remédios de uma forma indiscriminada, né, o trabalho, então às vezes a gente trabalha muito, trabalha para perseguir alguma coisa que às vezes a gente não sabe nem o que é de verdade. O próprio entretenimento eu coloquei aqui e também basicamente isso é mais fácil da gente ver como algo que causa dependência, né, que é uma visão mais tradicional, que é álcool e outras drogas, né, então que a gente usa então essas coisas às vezes como estimulantes e às vezes como coisas que nos ajudam a relaxar, né, ou até a nos anestesiar, nos entorpecer, né. E aí, será que todas essas coisas, elas estão na minha vida, elas estão ali de uma forma equilibrada, de uma forma saudável,
ou eu já estou fazendo uso disso como um tampão, né? Como algo que eu quero colocar ali para não enxergar alguma outra coisa. Que outra coisa é essa, né? Uma outra pergunta que a gente pode se fazer é: será que esse excesso de estímulo ou esse uso indiscriminado de substâncias ou, né, de situações, de experiências que nos provocam um relaxamento, né, a partir de algo que é externo, será que isso não está fazendo com que eu perca a capacidade de autorregular o meu corpo, né? Na medida que a gente entrega a nossa capacidade de se autorregular, né, a partir dessa tecnologia que nós recebemos, que é o nosso próprio corpo, né? Será que a gente também não vai perdendo a sensibilidade daquilo que a gente seria capaz de promover para o nosso corpo? Será que a gente não perde a capacidade de perceber aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem para a nossa vida, né? Então são perguntas de fundo mesmo, são perguntas que são perguntas básicas, perguntas do dia a dia, mas que mexem completamente com toda a nossa vida, se a gente, né, começar a ficar mais atento a isso. E aí, essa médica, ela ainda provoca um pouco mais, ela vai mais fundo aí nessa reflexão. Ela começa a falar assim pra gente que o próprio sistema médico é um sistema patriarcal. E aí ela diz assim que a gente está o tempo todo entregando a nossa saúde para um agente externo, para um sistema externo, né? Então, a gente acredita que cuidar da saúde é depender de um agente externo. E aí a gente confere, então, toda a autoridade sobre o nosso próprio corpo para esse agente externo, que é o médico, que é essa autoridade que sabe da minha saúde mais do que eu, e para algum sistema. Então, a gente vai ao médico, ele tem o conhecimento sobre o corpo, um conhecimento que eu não tenho, e aí esse médico, ele vai utilizar lá, vai auscultar, né, o coração com aquele equipamentozinho, não sei o nome daquilo. Ele vai escutar o coração, ele, né, vai fazer o exame clínico, se precisar vai encaminhar para um laboratório, vai fazer exame de imagem, enfim, vai utilizar objetos, técnicas, instrumentos externos também para identificar o que o nosso corpo tem, para então nos oferecer um diagnóstico e um resultado, um modo de consertar ali o que está com problema, né? Um modo de oferecer um tratamento para o nosso corpo. Então, que também é via exterior, né? Então, esse tratamento que vai ser geralmente ali um medicamento, né? Algum composto químico para que a gente possa ter um resultado eficiente e restaurar a nossa saúde. Ela fala também que nesse sistema a doença é vista como um inimigo, né? Então é um inimigo a ser combatido, a doença. E às vezes a gente nem espera muito, né? A gente tem lá uma dorzinha de cabeça, a gente já vai lá e se automedica, né? Toma lá alguma coisa para resolver aquele problema que precisa ser rapidamente solucionado. Então, às vezes a gente não dá nem tempo do corpo mostrar, né? Do tempo do corpo falar com a gente, e a gente está ali promovendo alguma solução externa aquilo que a gente de fato nem identificou direito, o que está causando a necessidade do corpo sinalizar que algo não vai bem, né? Então, a conversa é um pouco sobre isso, né? O corpo, ele fala com a gente o tempo todo, né? Se a gente se queima, por exemplo, né? A gente está ali cozinhando e encosta a mão numa panela quente, alguma coisa do gênero, a gente vai sentir ali o toque da pele em algo que está quente demais e que a pele não devia estar
se relacionando com aquele calor, com aquela intensidade de calor, né? Então o corpo está avisando, cuidado aí, vamos sair desse lugar, cuidado no que você toca. E do mesmo modo, no campo emocional também funciona assim, né? O corpo também dá sinais de quando alguma situação ela é saudável ou quando uma situação é arriscada, é perigosa, quando a gente se sente confortável ou desconfortável, quando aquilo nos anima, nos motiva ou não, mas muitas vezes a gente insiste no erro, né? E por que será que a gente insiste no erro? Porque todas nós queremos ser felizes, né? Mas muitas vezes a gente vai lá e insiste no erro. Às vezes porque a gente tem ali uma crença limitante, mas pode ser também um sinal de que a gente está perdendo uma certa sensibilidade em ouvir aquela voz interior, né? E essa médica, Cristiane, ela fala no direito à nossa própria autoridade, à nossa própria orientação interior. E que quanto mais a gente se afasta da nossa orientação interior, quanto mais nos desconectamos, mais sofrimento nós produzimos. E aí ela dá uma dica que acho que é algo que a gente pode realizar facilmente no nosso dia a dia. Um exercício que é nomear as experiências pelas quais nós passamos e reconhecer no nosso corpo como nós nos sentimos diante daquela experiência. Então, é um exercício de observação, né? O que ela está passando. Ela está dizendo assim, olha, perceba qual é a experiência, identifique qual é a situação que você está vivendo. Às vezes é até uma situação que a gente já passou, né? Que a gente já experimentou algo parecido com aquilo. Mas enfim, isso não importa muito. Assim, identifique qual é a experiência, qual é a situação que você está. Nomeie isso e observe a reação que aquela experiência provoca no seu corpo. Então, se a gente for olhar o nosso corpo, ele produz muitas reações o tempo todo, né? Não tem um minuto que a gente não esteja produzindo alguma reação no nosso corpo. A nossa própria respiração é um meio do corpo dizer, olha, tá acontecendo alguma coisa ali, né? Tem a respiração, tem, né, o suor, né? Então, às vezes a gente não tá praticando uma atividade física consistente, uma atividade cardiovascular, e a gente começa a suar. O que está acontecendo, né? Se eu não provoquei por meio da atividade física aquele suor, estou suando por quê? Eu estou nervosa, estou ansiosa, o que está acontecendo comigo? A questão do corpo estar tenso ou relaxado, né? Ou a pessoa vive num estado de tensão, né? Então, como é que eu vou aprendendo, primeiro de tudo, a identificar como eu estou me sentindo, né? Diante de quais situações que eu me sinto assim. A outra coisa é o coração, né? Quanto que a gente escuta o próprio coração. E aí tem o sentido físico e tem o sentido figurado. Então, se a gente faz uma atividade física intensa, é mais fácil fisiologicamente sentir o próprio coração. Mas isso é possível também com técnicas, né, com a prática, por exemplo, de yoga, com a meditação, a gente vai também sutilizando essa capacidade de perceber o corpo, inclusive movimentos internos, como o movimento do coração, né? E a gente diz que o coração fala baixinho, né? E ele fala baixinho, então a gente também tem que aprender a fazer silêncio para ouvir o coração, né? Agora, de forma mais figurada, de forma mais simbólica e emocional, né? A gente fala de forma simbólica, mas é algo que de fato acontece. Então, quando a gente está apaixonada, né? Por alguém ou por uma situação, algo que empolga, que nos enche de vitalidade, enfim, isso preenche o nosso coração, né? Algo que a gente consegue de fato sentir. E quando acontece uma ruptura, uma perda, né, alguém que se vai, a gente também sente uma dor no coração, né, um vazio no peito, né, uma situação que às vezes é difícil de lidar, né. Então o coração fala, né, o intestino fala, né, porque o intestino pode estar funcionando bem ou não, pode estar travado. O que está causando isso? A voz, né, a voz também é um indicador de como a gente está se sentindo ou não, né. Então, quando eu manifesto, quando eu me expresso no mundo,
Como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo à vontade? Eu estou me sentindo ansiosa, ansioso, enfim. Então, todos esses aspectos, né, do mundo interno na relação com o mundo externo, né? Então, é esse o exercício que ela propõe, aprender a identificar o que está acontecendo, né? De conhecer melhor essa tecnologia avançadíssima que a gente tem, que é um corpo que é a nossa casa, ao mesmo tempo ele é o nosso veículo, né? A gente vai para cá e para lá com o corpo que a gente tem, que é um veículo de comunicação, né? Então eu me expresso a partir dele, e eu me expresso não apenas pela minha voz, por aquilo que eu verbalizo, mas por todo o meu corpo ocupando o espaço no tempo presente. Que mais que o corpo é? O corpo é um meio de experimentar a realidade externa, então eu sinto a realidade externa. Então pensa num robô, gente. O robô, por mais que a gente fale hoje em inteligência artificial, olha quantas coisas eu já nominei aqui, né? E que a gente ainda não tem uma máquina, né, que faça tudo isso, seja capaz de sentir, né? Não, isso é um privilégio nosso, né? A capacidade de criar, né? A inteligência artificial faz dali, né? Ela pega uma informação e outra e cria um desenho, uma imagem, não sei o que. Fantástico, mas a criatividade, o processo criativo a partir do sentimento, isso é do ser humano, né? A capacidade de estar aqui experimentando essa jornada na Terra e dando significado àquilo que sente e as trocas que estabelece com outras pessoas, com outros seres, isso é totalmente nosso, né? E é uma experiência sagrada, é uma experiência espiritual. Então, é um pouco disso tudo, essa mensagem que eu acho que é muito, muito, muito legal, que vai um pouquinho na contramão, né, daquilo que a gente está acostumado a ver e a pensar sobre saúde, que é essa ideia de que nós somos capazes de gerar a nossa própria saúde, né, e de cuidar da nossa própria saúde. Então, é uma ideia de que, à medida que a gente desenvolve essa capacidade de olhar para dentro, de perceber o que está sentindo, a gente também é capaz de fazer novas escolhas e promover saúde, promover a nossa saúde, ao invés de só pensar na reparação da doença, né? E isso não quer dizer que a gente não deva ir ao médico, buscar tratamento quando a gente precisa, mas que a gente se coloca como um agente, como responsável pela nossa própria saúde. Então é isso, obrigada pela sua companhia. Namastê.